Ei! Oi, Boa noite, tudo bem, mestrina? esse povo analógico é fogo, não sabe nem entrar numa live. Na semana passada, na sexta-feira passada, semana passada eu fiz uma com o Carlinhos, aí a gente também tava tendo problema. Eu falei para ele, é muita tecnologia para dois trombonistas juntos. Que legal! Ô, Mestrina, Alex, primeiramente, muito obrigado. Agradecer. Nossa, que isso, a honra é toda minha. A honra é toda minha. Oi, Célia, tudo bem? A Célia tá mandando lembranças para a senhora. Eu posso te chamar de você? Lógico! Bom, assim pessoal, como eu também vou te chamar de você. Muito obrigado. Acho difícil alguém não conhecer, mas eu converso hoje com a maestrina Mônica Giardini, doutora e mestre pela ECA USP, formação em piano e bacharel e violão pedagógico plena, né? Estudou com grandes maestros, que dá destaque aí ao grande mestre Eleazar de Carvalho. Tem aí no currículo o Troféu Mulher Sol Maior em 99, o Prêmio Mulheres no Mercado 2004 e o Prêmio Excelência Mulher em 2011. Que currículo, hein, maestrina? Vamos tentando, ainda precisava ser melhor, né? Mas a gente tenta. Ainda tem muito tempo ainda. Maestrina, para começar, como foi o seu primeiro contato com a música? Como que começou essa paixão? Olha, eu sempre falo a partir da escola, mas outro dia eu estava pensando bem, o meu primeiro contato foi com meu tio Esperandil, que tocava trompete no tiro de guerra lá em Espírito Santo do Pinhal. Que legal. Então, a gente ia para lá visitar minha avó e assistia o desfile do tiro de guerra. E eu amava ver a banda do tiro de guerra desfilar. Minha mãe estava me contando que eu era pequenininha, eu queria sair marchando atrás do tiro de guerra, né? Porque a banda desfilava, eu já queria sair marchando atrás, né? Já tinha essa paixão por banda desde aquela época, né? Legal. Desde pequenininha. Esse foi meu primeiro contato. O meu tio tocando trompete e a banda do tiro de guerra do Espírito Santo Pinhal. Depois, quando eu mudei lá em São Paulo para o Brooklyn, os meus pais iam sempre até a praça lá de Santo Amaro para assistir a banda no Coreto. Eu nunca contei essa história para ninguém. Puxa, depois eu estava pensando, nossa, e eu assistia a banda, eu adorava a banda. E como todas as crianças, a minha paixão era ficar correndo em volta do... Nossa, enquanto eles tocavam, eu corria em volta do Coreto, corria. E isso eu lembro assim, puxa vida, eu tinha acho que 4 anos, mas eu lembro muito de ouvir a banda tocar e ficar correndo em volta do Coreto. Tá vendo como isso é importante? Por isso que eu falo, a família tem uma importância muito grande na vida da gente. Aí depois eu entrei para a escola e entrei na fanfarra da escola. Aí pronto, acho que aí todo mundo já conhece, porque eu adorava o maestro e fazia de tudo para tocar o melhor possível, porque eu queria agradar o maestro da fanfarra. E na fanfarra qual instrumento você tocava? Eu tocava no colégio lira, lembra das lirinhas? Sim. Né? Porque na minha escola só era percussão e lira. Então tá. Era uma banda percussiva. Era uma banda só de percussão e lira, e só de menina, né? Naquela época era um uniformezinho roxo e branco, era uma coisa. E ao mesmo tempo, eu tinha muito contato com a música erudita também, porque o meu pai ouvia muita ópera, muita sinfonia, né? E ele fazia a gente sentar no sofá, senta aí que tem que ouvir coisa boa. Meu pai já fazia. Era um hábito, então, né? A música erudita já era um hábito na família. Já. Eu lembro que a minha irmã ficava brava, porque meu pai falava, tem que ouvir música boa. Ela fazia uma careta, né? Ela não gostava. Mas eu amava, eu adorava, nossa. Legal. E aí foi, né? Já fazia parte da minha vida desde pequenininha. Nossa, que legal. E aí, quando que
surgiu esse, não, eu vou correr atrás, vou estudar mais e porque primeiramente a gente como músico, a gente sempre fala, vou tentar viver disso, vamos ver se isso vai, ou sempre foi bem fixo para você que não, eu é isso que eu vou fazer da vida. Então, olha só que engraçado, apesar da música estar sempre frequente na minha vida, né, eu dava aula, inclusive, eu estudava música por causa do maestro, que eu adorava, o maestro da fanfarra, eu queria agradar ele, e porque eu gostava também de... Olha a responsabilidade da gente, né, com os alunos. Sim. A gente é referência. E esse maestro, para mim, era o máximo, né? Ele e o cara, para mim, eram os dois maiores maestros do mundo, porque ele era o meu maestro. Né? Olha a responsabilidade que a gente tem. Né? Muito grande. Então, aí, você me perguntou a partir como que foi, né? Essa minha... na verdade, olha, o que aconteceu? Eu não tinha intenção de fazer música, eu queria fazer agronomia, porque eu sempre gostei muito de biologia, de planta. Eu queria fazer ou bioquímica, ou agronomia, ou biologia, alguma coisa voltada com ervas, que eu sempre gostei de remédio. Sempre fui muito voltada para isso, né? Mas, como eu já tocava na fanfarra, dava aula de piano, de violão para os filhos dos meus professores. Aí, para algumas amigas também de classe, do colegial. Me ensina a tocar violão? Eu dava aula. Aí era filha de não sei quem, filha de não sei o quê. De repente, eu estava no segundo colegial, eu já tinha uns 30 alunos particulares na minha casa de música. Aí, quando eu cheguei no terceiro colegial, eu falei, gente, o que eu vou prestar? Agronomia? Sim, gente, eu vou ter que sair de São Paulo. Aí eu pensei, eu vou fazer música, que eu já vivo da música, eu já dava aula, já tinha um monte de aluno. Então foi acontecendo naturalmente, né? Foi. Nossa, eu cheguei a ter 40 alunos particulares na minha casa. Legal. Piano, violão. E aí, a partir daí, primeiro, aí fui fazer faculdade de música e, de repente, comecei a estudar os instrumentos de banda, né? Que eu sempre tive paixão por banda. Fui estudando um por um para poder ir ensinando. Interessante, né? Eu acho que a maioria de nós fizemos assim, né? Eu também, quando iniciei, a paixão por banda era da minha mãe também. Ela ia nos desfiles cívicos lá. Eu sou nascido em Mauá, né? Hoje eu moro em Caieiras, mas eu sou natural de Mauá. E lá, nossa, minha mãe não perdia um desfile cívico. Então, todo 7 de setembro, aniversário da cidade, estava a gente lá vendo a banda. Então, ela transformou o sonho dela. Ela falou, não, você vai pra banda. Eu não podia, você vai. E aí, fui ficando. E aí, daí depois você foi pra faculdade, cursou. E aí, a regência foi entrando aos poucos também na sua vida. Olha que coisa engraçada. Eu entrei na faculdade para fazer piano e faculdade de piano e faculdade de violão, né? Eu fazia as duas ao mesmo tempo. Aí um colega meu, o Roberto Bomilcar, que ele era pianista, me perguntou se eu não queria fazer regência de orquestra junto com ele, porque a aula custava caro e se eu não queria dividir com ele. Cada aula custava $100. E se a gente fizesse em dupla, ficava $60 para cada um. Aí eu falei, oba, eu quero. E aí a gente começou a estudar com Oswaldo Lupi, né, que era um argentino que estava chegando há pouco tempo, era um maestro que regia o coral, dava aula na faculdade e tal. Começamos a ter aula. Aí o que aconteceu? Esse meu amigo desistiu e eu continuei estudando. Aí fui. Olha que coisa engraçada. Quando a gente tem uma paixão, que nem eu tenho por banda, se você for ver, a vida inteira eu estudei regência de orquestra. Mas a minha vida inteira eu trabalhei com banda. Legal, é a minha paixão. Eu adoro quando me convidam adorei reger experimental de repertórios, gosto de reger orquestra, não tem problema, mas a minha paixão é a minha banda jovem, né? Que é a paixão de todos nós, né? A banda jovem é a paixão de todos nós.
Em que período você assumiu a banda jovem? Primeiro você foi como assistente, né? Olha, foi assim. Depois que eu estudei com o Oswaldo Lupe, esse mesmo amigo meu, o Roberto Bomilca, falou: Mônica, o Juan Serrano da Orquestra Jovem tá dando um curso de regência, vamos fazer? Eu assim, vamos fazer, né? E nesse curso com o Juan Serrano, eu me aproximei bastante dele, porque ele era o regente da Orquestra Jovem, lembra? E fiquei trabalhando muito com ele. Ele punha todos os alunos dele para ajudar. E o Danilo Tomic ficou como assistente dele na Orquestra Jovem, que era um dos nossos dos alunos de regência do Juan Serrano. Aí o Danilo Tomic resolveu trabalhar com outras coisas, saiu desse ramo, e falou assim, por que você não deixa a Mônica? Aí ele me colocou como coordenadora pedagógica dos estudos, que chamava Núcleo de Estudos Musicais da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, né? E a orquestra juvenil, ela chamava Orquestra Juvenil, ela não tinha jovem, né, no meio. E aí, trabalhando com o Juan, como diretora pedagógica, acabei depois ficando como assistente do Juan Serrano. E foi um trabalho maravilhoso na Orquestra Jovem, e o Juan Serrano sempre teve essa paixão de desenvolver um trabalho com a orquestra como se fosse os filhos dele. E que é exatamente como nós que trabalhamos com banda, você já reparou? Nós que trabalhamos com banda... Pega as crianças pra gente, né? E é tudo filho nosso, a banda da gente é a vida da gente. Fala assim, não é verdade? A gente faz de exatamente tudo assim pela mesmo. Banda. Né? É assim mesmo. E eu sentia o Juan Serrano assim, ele realmente fazia de tudo pela orquestra. Quando ele morreu, o Fernando Calvoso falou, Mônica, você não vai ficar com a orquestra? Eu não me sentia segura para ficar com a Orquestra Jovem. Eu não estava, não me sentia à vontade para ficar no lugar do Juan Serrano. Aí tinha na agenda do Juan Serrano uma interrogação, né? João Maurício Galindo. Ele estava pesquisando. O João Maurício Galindo trabalhava com uma orquestra jovem do Sesc. SESI ou Sesc? Sesc, né? E aí eu falei para o Fernando, chama o João Maurício, me deixa continuar como assistente do João. Então nós começamos a trabalhar nós dois juntos, foi uma maior alegria trabalhar com o João Maurício, foi muito legal, um amigo e tanto. E quando foi criada a ULM, não tinha a banda jovem, tinha só no decreto, né? Então eu trabalhava com o João Maurício. Então, só para entender essa parte, antes da ULM era Orquestra Jovem, né? Era Orquestra Juvenil do Estado de São Paulo. Orquestra Juvenil do Estado, tá. A banda jovem passa após fundação ULM. A ULM tinha no decreto da ULM uma suposta banda. Então tinha a jazz sinfônica, um coral profissional, a banda profissional. A banda profissional foi criada com a ULM, né? Que era uma banda do Estado de São Paulo, que era de bolsista, mas recebia o nome de Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Passou a ser profissional. Então, tinha ainda a possibilidade de ter uma banda jovem, mas ela não começou com a ULM. A Orquestra Jovem foi essa turma que começou, né? Aí, na fase do Júlio Medalha, a Neide Gomes... Neide Rodrigues Gomes, queria que todo mundo que estudasse na ULM fizesse parte de um grupo. Tinha que fazer música de câmara, alguma coisa. Aí eles inventaram de querer fazer uma prática de orquestra de cordas e uma prática de orquestra de sopros. Né? Aí o João Maurício, todos os professores da ULM não aceitaram fazer. É um absurdo, todo mundo desnivelado, tem gente que toca na experimental, tem gente que não sabe nem tocar, aquela confusão toda. Aí o João Maurício, como eu já regia a banda de Arujá,
mesmo trabalhando com o João Maurício na Orquestra Jovem, eu trabalhava com a banda de Arujá. O João Maurício falou para Neide, Neide, a Mônica trabalha com metal, chama ela para trabalhar com os metais. Aí ela falou assim, legal. Mônica, você quer trabalhar com os metais? Quero, pode, daqui que eu vou trabalhar com os metais. Aí ela me perguntou, olha, nenhum professor quer trabalhar com as madeiras. Você conhece alguém que pudesse trabalhar com as madeiras? Opa, eu também. Me dá aqui. Aí eu montei uma banda. E foi interessante que essa banda chamava Prática de Orquestra de Sopros da ULM, né? Era uma banda, foi assim, era todos os alunos da ULM, então quem era muito bom, eu toco na experimental, não posso, tá dispensado. Fui dispensando todo mundo que não queria, né? Entendi. Aí a gente ficou com o que ficou, né? Quem estava afins. Não tinha percussão, a gente fazia no Anfi a percussão, a caixa, na parede. Olha, que saudade, mas era um clima tão maravilhoso. Bom, né? A gente que é de banda, a gente sabe que clima que é. A gente tinha mais de 100 pessoas naquele Anfi, lá na Rua Três Rios, né? E todo mundo com uma garra para tocar, para fazer. Né? Nossa, e eu também, eu comprava a partitura, não tinha montador, eu mesma montava, eu mesmo tirava xerox, eu mesmo fazia tudo, né? E com o sucesso dessa prática de sopros da ULM, aí houve a sugestão, vamos transformar essa prática de sopros da ULM na banda jovem, que está no decreto, mas não está funcionando. Não existia, né? Não existia. Aí eu falei, olha, gente, vamos fazer uma coisa, mantenha a prática de sopros, né, da ULM, né, e vamos criar a banda Sinfônica Juvenil, que ela começou com o nome Banda Sinfônica Juvenil, né? Vamos começar, a gente faz um teste, seleciona gente boa, porque senão a gente nunca vai ter moral. E no começo, alguns músicos ficaram bravos, porque fizeram o teste e não passaram, tocava na prática de sopros e não passaram na banda juvenil, né? Mas eu falei, não, gente, vamos continuar com a banda, com a prática, sabe? Aliás, a gente tinha a prática de sopros 1 e a prática de sopros 2, para a gente entrar na banda juvenil, que seria uma prática 3, para receber a bolsa. Aí a gente criaria, né, cada vez um nível melhor. Né? Então, no primeiro teste, a gente só teve 9 aprovados, que foi em novembro de 1992. Aí, não começamos a tocar em 92. Aí veio as férias, teve um novo teste e começamos a banda juvenil em 1993. E aí nós fizemos testes, começamos a preencher. Mas o preconceito era grande, se você quer saber, tinha muito preconceito, e não era só de alunos, não. A gente tinha preconceito de professor. Se era aluno bom, não vai tocar em banda, vai tocar na orquestra jovem, espera, você entra para tocar na orquestra. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, se não tiver nível, não vai aprovar, deixa a vaga assim. Em aberto. E aí... porque senão sempre a banda tem que ser inferior. Por quê? Exatamente. Né? Aí o que aconteceu? Chegou no final do ano, eu falei, eu não quero que renova a bolsa automaticamente, como acontecia na orquestra. Porque o Juan Serrano tinha um problema seríssimo com a orquestra juvenil. A bolsa era muito baixa, então os alunos bons iam tudo para experimental. Né? E os ruins ficavam lá enchendo o saco e reclamando que a bolsa era baixa e não estudava. E não estudava para melhorar. Não é verdade? Aí eu falei assim, não, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer o teste tudo de novo. Tem que fazer a prova e aí a gente renova automaticamente, já que a lei era que tinha que renovar, porque eles já pensaram, já tinham feito um teste, não podia. Assim, não vai ter que renovar essas bolsas? Então faz o teste e uma nova prova. Renova.
Então, aí a gente conseguiu. Então, nos 3 primeiros anos, obviamente, a intenção não era reprovar, era passar todo mundo, renovar a bolsa automaticamente. Aí, depois de 3 anos, aí começou, a Mônica não reprova ninguém, tanto faz. Eu falei, é? Então, professores, pode reprovar. Pode reprovar. Aí, no 4º ano, começou a ter 2 que foram reprovados. Aí foi, oh, meu Deus, né? Poxa, aí todo mundo ficou mais... Se assustou. Se assustou. Aí começou a estudar mais. Só aí que depois todos os outros grupos jovens entraram nessa onda de refazer os testes todo ano. Hoje eu fico triste num sentido. Eu acho que é tão difícil ficar fazendo teste todo ano, porque eu sei da responsabilidade de quem entra num grupo. Você faz um teste, quando você faz um teste, você tem a expectativa de entrar. Mas quando você está dentro, o pavor de sair faz você fazer um teste muito pior. Então, eu reconheço que no fim acabou ficando uma coisa dura. Eu sofro, eu fico doente cada vez que eu tenho que fazer os testes da banda. Você sofre mais do que o pessoal que está fazendo, os candidatos, né? Ai, meu Deus do céu, sofro, porque você sabe que a pessoa está muito mais nervosa porque ele está com medo de perder a vaga dele do que quem está entrando, né? Que o não já tem, ou tomara que eu entre. Tem uma responsabilidade menor, né? Quem está tentando entrar, né? Do que já... Exatamente. Tem um pessoal assistindo a gente que... Melhorou o nível da banda jovem. Isso ajudou muito a melhorar o nível da banda jovem, porque cada ano os testes foram... todo mundo se dedicou mais. E outra coisa que ajudou muito a melhorar o nível foi chamar os professores para fazerem solo com a banda, né? E aí, a partir daí, eles acreditarem no trabalho e deixar o aluno tocar na banda jovem. Legal. Porque existia, assim, ainda existe, para ser sincero. Ainda existe, né? Na banda, depois você vai para orquestra. Hoje ele está mais mascarado, mas ainda existe, né, esse preconceito. Falando em professores, quem está assistindo a gente aqui é o Luciano Fontana. Luciano Fontana, ele foi eufonista da banda jovem e foi meu primeiro professor de trombone. Tá assistindo a gente. Meu! Tá assistindo nós aí? O Diogo, saudade! Trompetista, ele manda uma pergunta. Ele pergunta, qual é a diferença entre a regência de banda para a regência orquestral? Olha, a regência não tem diferença nenhuma. Tá? Não tem. Mas, olha, é a mesma coisa que eu te dizer assim, qual a diferença de dirigir o carro na estrada, numa rodovia dos Bandeirantes, e dirigir o carro numa rua estreita? A maneira de dirigir é a mesma coisa, né? A marcha é a mesma, ou o câmbio automático, dirigir é a mesma coisa. Só que muda um pouco a velocidade do negócio. A banda, se você abrir muito o braço, o negócio... né? Então, você está sempre com uma regência talvez um pouco menor para você ter um controle de qualidade de som melhor. A senhora fala em movimentos mais curtos, né? Porque senão você incentiva a tocar muito. Sim. Né? Então, aí fica muito som. E na orquestra, se você fizer um gesto pequeno demais... é legal também. Você pode ver que o Karavichevsky tem um gesto pequeno numa orquestra, né? É legal também. Assim como você tem muita gente que rege banda com gesto grande. Mas presta atenção, se a gente tem um grupo jovem, você precisa incentivar a pessoa a usar o arco. Arco, som, precisa ter velocidade, você precisa ter um pouco mais de fluidez do arco. Para não ficar tocando pequeno, se é criança, né? Você entende? Então, você incentiva a pôr mais arco. Então, você pode pôr um pouco mais de... Eu sinto um pouco essa diferença. Quando eu rejo a orquestra, eu preciso de um pouco mais de gesto. E a banda, eu preciso um pouco mais de... Tirar um pouco, senão... Muito bom. O Ricardo Reis, ele pergunta... Eu quero ainda complementar uma coisa. Sim, desculpa.
Ah, não, é porque às vezes você pode interpretar que regiebanda tem que ter gesto pequeno e regiorquestra ter gesto grande. Eu acho que isso depende também do estilo da música, tá? Se você tem um estilo inglês, que é um estilo mais comedido, eu acho que não combina um gesto muito grande, né? Porque é uma música mais sóbria, é uma coisa mais elegante, uma coisa inglesa, uma coisa francesa. Aí você vai reger uma ópera italiana, não combina com gesto pequeno, você tem que parlar, Leve, eu acho né? Para frente, né? exige um pouco mais de velocidade, mais ar, então aí obviamente que o estilo vai fazer diferença, tá? Legal. Pronto. O Ricardo Reis ele pergunta se você trabalhou com Ciro Pereira e se sim, como foi essa experiência, essa vivência com ele? Ah, e o Ciro Pereira, olha, é uma história super legal. Que antes de eu trabalhar com a banda jovem, eu tinha uma paixão violenta por banda, vocês sabem, né? E eu queria montar uma banda de nível universitário e eu não sabia como, não tinha ideia. Né? Aí o Roberto Bomilca, que é esse meu amigo que me levava para fazer as aulas de regência, que eu segui ele não, ele falou assim, por que você não faz uma encomenda com o Ciro Pereira? Eu disse, opa! Aí eu bati na casa do Ciro Pereira e falei, Ciro, eu queria encomendar uns 10 arranjos para uma banda de nível universitário. Sim, mas como é que é essa banda universitária? Sim, não, ó, é uma banda de nível bom, na idade mais ou menos assim de quem está numa universidade, de 18 anos, né? Que tem flautas, clarinetes, oboé, fagote, tudo como se fosse uma banda sinfônica. Eu quero uma banda sinfônica universitária. Que banda é essa? Eu falei, não, eu vou montar ainda, né? Eu vou montar. Aí ele falou para mim, olha, senhora, você vai me desculpar? Eu não vou fazer um trabalho para uma banda que não existe, né? Eu falei assim, mas Ciro, eu vou pagar. Cobra quanto você quiser, eu vou pagar, né? Eu falei, eu não vou trabalhar para uma banda que não existe, querida. Vamos fazer assim, o dia que você tiver essa banda, eu te escrevo com o maior prazer, mas agora eu não vou escrever. Ai, aí eu voltei para casa péssima, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou começar essa banda? Não tinha a menor ideia. Eu pensava em fazer assim, ver as pessoas que queriam tocar e convidando. Não tinha a menor ideia, mas eu queria montar. E de repente me surgiu essa oportunidade de trabalhar com o Juan Serrano. Depois, bom, aí esqueci do Ciro Pereira. Quando eu comecei a trabalhar já com o João Maurício, a Jazz Sinfônica ensaiava à tarde e a gente ensaiava à noite. Então eu encontrava com o Ciro Pereira, né? E foi, mas continuamos como amigo. Oi, Ciro, oi, Mônica e tal. Um belo dia, quando a gente criou a banda jovem, um belo dia chegou o Ciro em cima, chegou lá a gente já estava ali antes de entrar no Anfi, ele entrou com uma partitura. O jeitão dele, jogou assim. Jogou uma partitura na mesa. Se você não gostar, jogue fora. Né? Aí eu peguei lá, né? Era o baião da suíte dele, né? Da baquiana dele lá, né? Eu falei, Ciro, muito obrigada. É o jeitão dele. Se não gostar, joga fora. E aí que foi, ó, ele lembrou que eu tinha ido na casa dele, solicitado, no fim ele me deu de presente esse baião. Nossa, que legal. No Ciro, eu queria agradecer o professor, esse é grande referência no meio, o professor Marcos Sadal, tá assistindo a gente. Grande saudade dele. Esse é fera demais. Vocês trabalharam um tempo junto também, né? Você e o Sadal. O Sadal, nossa, desde 2000 a gente trabalhou junto. Nossa, ora ele como meu assistente, ora eu como assistente dele. E nós dois, graças a Deus, estamos sempre juntos. Sadal é uma pessoa fantástica. Deixa eu ver aqui se tem. Ele é. Ó, o Wilker
o Wilker Música, ele manda um recado para você, fala que você é uma grande referência no meio das bandas de concerto no Brasil. Ah, muito obrigada. Eu tenho um amigo, o René Pelizari, ele mandou para mim perguntar para você como que foi o concerto do Rei Arthur, que ele fala que é um dos melhores que ele viu a banda jovem fazer, e ele tem o CD, ele me mandou até a foto do CD que ele tem, do Rei Arthur. Olha que legal! Ah, então, olha, todos esses eventos, na Banda Sinfônica Jovem, eu tinha 10 programas por ano. Então, eu sempre dividia assim, um concerto de transcrição, outro concerto com jovens solistas, 2 concertos de música erudita originalmente escrita só para a banda, uma com regente convidado, outra com um solista convidado, um de música popular, né? Então, cada ano a gente punha um concerto popular. Ora era o Viagem ao Centro da Terra, ora o Rei Arthur, ora o Circo Místico. Nossa, eu adoro o Circo Místico. É um dos que eu mais gosto, é o Circo Místico. Eu também adoro o Circo Místico, foi tudo muito legal. E eu gosto muito da Paulistana também, o Billy Blanco, foi assim, muito legal trabalhar com ele. Né? Então a gente tinha um roteiro pedagógico. E o Rei Arthur foi uma encomenda para o Daniel Hevens, né? Que quem quiser alugar o material é só pegar lá, tanto do Viagem ao Centro da Terra, quanto do Rei Arthur, né? O material está na EMESP, né? Mas ele aluga, a última vez que eu falei com ele, ele estava alugando por R$2.000, tá? Legal. Legal. E é tudo dele, foi tudo transcrito por ele? Todo transcrito por ele, né? A senhora gosta de fazer transcrição? Olha, com tanta gente boa que faz tão bem, eu tenho preguiça de escrever. Eu tenho que reconhecer. Eu fiz bastante no começo, muito trabalho, né? No começo a gente não tem material. Eu acho que todo mundo sofre por não ter material, né? Ou a gente compra pela internet de algumas editoras, que graças a Deus agora está bem mais barato. Mas quando eu comecei, era muito caro para mim. E eu ia para Tatuí buscar esse material. Não era fácil. Então eu escrevia. Mas agora, com tanto material bom e com tanta gente que escreve bem, eu encomendo. Eu falo que a minha primeira adaptação para grupo de metais foi quando eu tava na fanfarra com a Célia. E aí eu falei que eu demorei 1 mês para fazer a adaptação e a Célia demorou mais 1 mês para corrigir. Porque você vai escrevendo, você é iniciante, não tem ideia, aí fica tudo... Eu falei que foi um trabalho de parceria, que é 1 mês de escrevendo e 1 mês corrigindo. Eu concordo plenamente com você. O Juan Serrano que corrigia as minhas coisas, ele também perdia mais tempo. Eu também tinha o professor Alexandre, que dava aula na USP de Ribeirão, São José do Rio Preto. Nossa, ele também passava tanto tempo corrigindo as minhas coisas para a banda. Agora já está mais tranquilo. Ô, Mônica, a gente vê hoje, né, muitos músicos que passaram pela banda jovem, hoje se destacando em grandes orquestras, né? Tem Marimeira, o Carlinhos, essa galera toda que trabalhou com você. A banda jovem já tem essa preocupação de dar esse direcionamento para os músicos, para os jovens que passam pela banda? Olha, desde o princípio, você viu que eu sempre foquei na profissionalização de músico, na formação de músico, né? Por isso que eu criava todas as vertentes que era para realmente formar os músicos. Então eu pensava nisso, fazer transcrições para quem for tocar na orquestra, tocar música popular para quem fosse tocar na jazz sinfônica, fazer música de banda para quem fosse tocar na banda profissional. Então era o meu foco. Acho que eu sempre foquei a minha carreira em fazer isso, né? E você pode ver que... Nossa, eu fiz até a minha pesquisa, quantos músicos, quanto tempo demorava para um músico se formar, em média, na banda jovem, para se ingressar num grupo profissional. E a média era de 2, 3 anos,
porque a banda é realmente uma escola muito boa para profissionalizar. Esse período que você fala do músico é de vivência com a banda, né? Até ele dar o próximo passo. Naquele princípio que tinha 10 programas por ano, tocando em 2 anos, 2, 3 anos, eu acho que isso dava já muita mão para esses músicos tocarem em outros grupos. Legal. Eu acho que era a minha meta, profissionalizar músico. E eu acho que a gente profissionalizava muito, né? E que é o que eu sempre gostei. Eu acho que eu sou muito mais professora de... né, é uma maestrina de formar músico do que propriamente me considerar regente. Porque você pode ver que eu não tenho muito interesse em ser convidada, em reger, sei lá, ir para não sei aonde e tal. Eu gosto da minha banda, eu gosto dos meus músicos, né? Agora, no momento, eu estou me sentindo um pouco triste porque eu só tenho 3 programas com a Banda Jovem. Então, um sistema muito diferente do que eu acho que a banda poderia do necessário, fazer. Né? Do que você acha necessário, né? Eu acho, porque agora você não foca na formação do músico. Ajuda, porque você tem 3 programas de formação, ajuda. Mas você divide, porque você toca 2 semanas, depois esse músico vai para Tom Jobim, toca 2 semanas, depois vai para a Orquestra do Teatro São Pedro, toca 2 semanas. Então você não tem a banda como um único foco. Então eu sinto um pouco de falta disso, que eu gostaria de poder ter mais controle da formação desses músicos, né? Ah, legal. O Wilker, ele mandou uma mensagem que ele fala que ele terminou o mestrado em regência dele na Califórnia e que ele te pediu ajuda para as edições do Guarani para a banda, para utilizar no recital dele, e disse que foi uma grande ajuda e ele está te agradecendo. Parabéns pela formatura. Parabéns. O Marcelo Sorol também, ele fala que ele foi um dos seus primeiros trompetistas também na Banda Jovem. Sorol, que saudade de você. Ele, meu queridíssimo. Nossa, todos são meus filhos, viu? Casaram, Sorol, a gente toca junto aqui na Orquestra de Caeiras. Meus filhos. Tem muito filha, né? A Tainá Nóbrega também diz que tem uma grande admiração por você. Quem? A Tainá Nóbrega. Tainá! Mônica, e aí você falou que agora deu uma redução, né, nesse programa da Jovem, né? O que você acha? Por que levou? Isso foi natural? Por que deu essa encurtada? Ou é a agenda dos próprios músicos? Eu acho que o maior problema foi eles focaram em desenvolver a estadualzinha, né? Deram mais foco aumentou a bolsa da estadualzinha, direcionaram mais para a estadualzinha. E para dividir o teatro, acabou ficando assim, então cada hora um ensaia 2 semanas seguidas. E eu achava que dava muito bem certo a gente ensaiar segunda, terça e quinta Banda Jovem, de quarta e sexta Tom Jobim, dava muito bem. Com o Sion, a gente dividia numa boa. Mas eles acharam melhor dividir, pôr a estadualzinha para ensaiar à noite também. Então ficou muito grupo para ensaiar à noite. Então eles acharam melhor focar assim, né? Você sabe qual é a minha maior tristeza? Né? Vou até falar um comentário aqui. Sabe, eu amo de paixão todos os músicos, são realmente todos meus filhos. Mas eu não consigo decorar o nome de todo mundo. Não, mas é muito, né? Por isso que é Belo e Bela. Então, quando você ouvir aí, Bela, é Bela porque todo mundo é meu Belo. Belo, como é que você tá? Oi, Bela, como é que você tá? Às vezes eu fico, gente, como é que é o nome dele? Aí você chega e fala, o Giovanni, né? Mas e não é só dos músicos da banda. Eu não lembro o nome de música, não lembro o nome de compositor, né? Eu falei assim, gente do céu, você sabe o que é, mas eu falei, o dia que eu tiver que fazer uma prova, eu fico meio louca, porque eu falei assim, gente, eu sei que música é essa, como é que é mesmo o nome do cara, como é que é o nome dessa música? Mas você já teve esses... eu levo assim, dias para lembrar. Mas você já teve esses brancos em apresentações, em concerto? Vai falar e esqueceu na hora ou não? Em concerto... Oxi, direto. Olha, você sabe que teve uma música que eu estava fazendo com o Guri,
que chamava... como é que era? The Tá Summer vendo como Was Just esquece? Beginning. Lembra dessa música? Então, sempre quando eu fui apresentar para a plateia, eu esqueci o nome do James Dean. Eu não lembro o nome, né? Aí, não, daquele artista que morreu na estrada, o nome do cara. Alguém da plateia, James Dean. Ah, obrigada, James Dean. Meu, eu fiz 3 concertos seguidos com o guri e eu não lembrei nenhuma vez do nome do James Dean. Ai, caramba! Eu tenho encontrei você algumas vezes em concursos de banda, né? Como que é essa experiência de julgar, de ver as bandas marciais, as fanfarras? Porque muitos alunos da EMESP, da banda jovem, vieram, né, de banda marcial. De banda marcial, eu de amo, fanfarra. sempre amei, né? Sempre amei. Eu, como a gente que veio da banda, tocou na fanfarra da escola, eu ia para os concursos. Eu sou da época do Bilac, do Arquidiocesano, né, de Cubatão com o Roberto Farias. Eu adorava ir ver Cubatão chegar com aquela linha de frente para entregar o troféu. Eu saía da minha fanfarra, pode me mandar embora, eu vou lá na frente, que eu quero assistir. Gente, nossa, então eu sempre gostei, sempre. Então eu adoro ir assistir, adoro ver, adoro assistir as bandas que o pessoal posta aí no Salve as Bandas, na Banda TV aí, né? Como é que chama? Unibandas. Nesses grupos que eu participo, adoro ver. A banda de Caieiras, a fanfarra de Caieiras, está maravilhosa. Gente, eu tenho paixão. Agora, você sabe qual é a minha questão? É engraçado, a gente não consegue no Brasil ter uma banda profissional, nem sinfônica, nem uma banda marcial profissional, nem uma fanfarra profissional. É difícil a gente conseguir, sabe? A gente tem bandas com um super nível marcial e fanfarras com baita de um nível. Mas por que a gente não considera um grupo realmente como uma referência nossa brasileira, como um profissional, né? Vocês não sentem isso? Nossa, muito. Eu estava com o Sadal, olha, num encontro da UASB, lá na África do Sul, e nós vimos uma banda da Bélgica, uma banda de metal da Bélgica, que, meu Jesus, eu nunca vi uma coisa tão linda na minha vida. Olha, eu olhava para o Sadal e falei assim, Sadal, como é que eles estão fazendo um piano tão piano? Eu falei, olha, piano não sei, de verdade, né? Mas é coisa de louco. Nossa, era uma coisa mais linda do mundo. Punha qualquer orquestra no chinelo e era uma banda marcial. Por que a gente não tem uma banda marcial de referência que a gente possa, sabe, ter um orgulho desse jeito, não só no nosso meio, mas com todos? O meu sonho é que a população em geral goste da banda. Eu vou assistir a banda marcial tal. Eu sou fã sabe, da fanfarra de Caieiras. Eu sou fã da banda sinfônica jovem de São Paulo. Sabe, ter a banda também como uma paixão, não só como o conjunto sabe? Por que conjunto popular sempre vira todo mundo tiete? Por que não pode ser tiete dos nossos grupos? Dos nossos grupos, né? Quem sabe agora, com essa onda digital, a gente não consegue atingir mais a população? A gente tem, é o que eu falo, né? Ultimamente, o nosso serviço que a gente sempre fez nunca foi tão consumido, né? Infelizmente, por causa dessa pandemia, de tudo que está acontecendo no mundo, o nosso trabalho nunca foi tão consumido, né? Essas lives de artista, concertos, vídeos, de orquestras, bandas, fanfarras, acho que nunca foi tão consumido como agora, né? E eu espero que isso se mantenha, né, pós essa quarentena. E eu também, eu acho que aí está a nossa chance, né? Agora lembrei o nome, tá vendo quando eu demoro para lembrar o nome? Família. Como é que chama? Família Unibandas TV, não é isso? Isso. Esse grupo? É Unibandas TV. Eu demoro para lembrar nome, eu sou péssima de nome, tá vendo? Levo 100 anos. Mas adoro assistir todas as bandas. Nossa, a de Mauá, você viu cada postagem que o pessoal tem colocado?
Seria muito legal se a gente conseguisse viralizar isso e mostrar para a população que nós somos a vanguarda, nós somos a orquestra do século XXI, nós temos os instrumentos mais modernos que tem, gente, tudo compositor do século XXI, tudo vivo, sabe? Está na hora da gente realmente mostrar que nós somos da nova geração. Mostrar nosso valor, né? Orquestra, eu amo a orquestra, nunca vou deixar de assistir a orquestra. Mas tem espaço para todo mundo, né? Não pode ser igual. Sim. Ser valorizado quanto, né? Mas cabe a gente mostrar e fazer o nosso melhor, né? Legal. A Célia, ela manda um recado aqui. Ela fala que os seus cursos de regência, nas captações e festivais dos quais ela participou, sempre foram sensacional. Se teve algum festival que te marcou mais? Dos cursos que eu dei? É. Eu gosto de todos. Eu adoro. Agora eu estou dando aula pela Alfa Cursos. Eu gosto de dar aula de... Então, eu sou uma professora nata e eu adoro dar aula, né? Eu gosto. Né? Eu gostei muito agora do Festival de Brasília desse ano. Amei Brasília. Gente, que coisa de louco! Eu estou apaixonada por eles lá. Adorei. Nossa, acho que foi Brasília, assim, esse ficou marcadíssimo. E tenho também muito carinho pela banda de Antonina. Foi o primeiro festival que eu dei aula. Foi lá em Antonina e é uma banda fantástica. Nossa, eles são demais lá. O pessoal de Antonina, nossa, meu carinho especial. O Ricardo Reis, ele pergunta, ele falou, você falou das bandas, né, do Arca de Suzano, do Bilac, Romero, Cubatão, se você já teve vontade de reger alguma dessas bandas? Se fosse possível hoje. Né? Então, como aquilo que eu falei, eu sempre foquei muito na banda jovem, né? Não em reger, ser convidada, em reger. Então, eu nunca, assim, tive pretensão de reger uma dessas bandas, mas sempre quis assistir, sempre tive, assim, vontade de estar junto, de ver, de fazer parte de um grupo, de ser tiete mesmo, sabe? Dos nossos grupos de banda. Eu acho que isso faz tanta falta, não faz? Legal, é muito bom, né? A Célia tá falando que lá em Antonina o maestro é o maestro Renan, lá de Antonina. O Renan é meu queridíssimo, né? Que, aliás, eu tô devendo para ele, ele já me convidou para voltar lá 3 vezes, mas todas as vezes que o Festival de Antonina é em julho, e todas as 3 vezes caiu com o festival que eu tenho que tocar com a banda jovem em Campos do Jordão. E não fui. Não é pouco caso, mas eu tenho que cuidar primeiro de tocar com a banda jovem. Mas algum dia eu vou lá para visitar ele. Ele é demais, o Renan. Legal. Trabalho fenomenal dele. Hoje, qual que é a faixa etária limite da banda jovem, de idade? 25 anos. Acho que 25 anos completos. Entendi. E as provas são anuais? São anuais. Agora, olha só, nem isso eu tenho controle. Eu não tenho controle nem muito assim de fazer os testes, porque... Você participa da banca? Às vezes até participo da banca, mas eu não foco na banda jovem, porque os testes agora, ele é um banco de bolsistas. Então, eles fazem um teste que o músico possa tocar na orquestra, na banda, na Tom Jobim. Então, é um bolsão de bolsistas. Eles não são bolsistas da banda jovem. Hoje a prova não é exclusivamente para a banda jovem, né? Ele vai fazer parte de uma carteira de apresentações, né? Com as outras bandas também. Então, e como eu agradeço quando eles me chamam para fazer parte da banca, que pelo menos aí eu recebo um pouquinho, né? Porque agora eu só recebo 3 vezes por ano, só quando a banda funciona que eu recebo, né? Senão eu não recebo. Aí eu gosto de participar da banca nesse sentido. Mas, em geral, eu detesto ter que julgar aluno, porque eu gosto de todos. É complicadíssimo. Coração de mãe sofre, né? Sofre. A gente tem alma de banda, a gente quer todos. Não é?
o repertório da banda é você que escolhe ou tem um grupo que se você se reúne e decide esse repertório? Então, antigamente eu que escolhia, eu que fazia toda a programação pedagógica, todos os concertos, tudo. Agora eu tenho que dar diversas sugestões de programa. Então, eu tenho que fazer assim, por exemplo, eu faço geralmente assim uma meia dúzia de programa, ou às vezes até 8 programas, mando para a EMESP. Aí lá eles têm coordenadores pedagógicos, tem diretor de atividade artística, tem supervisor, não sei, tem um monte de gente lá. Aí eles decidem, Mônica, nós vamos fazer esse programa com esse convidado. Bom, então tá bom, né? E às vezes nem tá no meu programa, né? Mas aí eles falam assim, em vez de convidar esse solista que você está sugerindo, vamos convidar esse? Então tá bom. Aí eu concordo. Não tem jeito, né? Tem bastante. Então tem uma parceria lá. Tem muita gente entrando aqui, não dá para falar o nome de todos, que tá só entrando gente, que é muito. Essa mulher é muito sucesso. A Célia, ela pergunta, por mais que o número de mulheres na regência esteja aumentando cada vez mais, né? Porque a quantidade ainda é pequena, em pleno século XXI, se você poderia falar um pouco sobre o movimento de mulheres regentes. Célia, é engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Quanto a nossa condição de mulher, né? Porque, na verdade, quando eu era considerada um pouquinho inferior, eu sempre achava que eu era mesmo, né? Se pô, com tantos maestros bons, eu também não tenho pretensão de ser tão bom quanto eles, né? Mas depois que a Lígia Amadil começou a fazer esse movimento de mulheres regentes, eu comecei a verificar, puxa vida, preconceitos que eu nunca imaginei que tivesse tido. Você olha para trás e fala, nossa, como teve, né? De pagamento, por que para um maestro era muito mais do que para mim eu recebia como assistente, né? E não como maestrina. Tem. Então, eu acho assim que... Eu acho que a gente não tem que focar muito nisso de se tem preconceito ou não da gente e focar no nosso trabalho. Porque se a gente for ficar pensando nisso, isso acho que bloqueia um pouco. A gente começa a se sentir bloqueada, a gente já começa a pôr a carroça na frente dos burros, então eu acho melhor a gente esquecer. Porque se não estão dando valor para a gente, então não faz mal, eu vou continuar fazendo. Porque no começo foi muito difícil. Tinha músico que ficava na porta e não queria tocar comigo, porque eu era mulher que estava regendo banda, e que banda tinha que ser regido por homem. Mas não faz mal, eu ia, vamos, algum dia eu vou conquistar esse cara. E consegui, veio tocar comigo, virou meu amigo. Eu acho isso super legal. A gente tem que pôr isso como um desafio e não como um bloqueio. Eu acho que a vida é que nem um jogo de videogame. A gente tem sempre etapas. Então, a gente não tem que pensar nos problemas. A gente tem que pensar em vencer esses problemas. E tudo na vida é assim. Sabe, a hora que você está bem de saúde, você está ruim profissionalmente, a hora que você está bem profissionalmente, você está péssimo afetivamente, dá problema, a hora que você está bem afetivamente. Então, parece que a vida é que nem um joguinho. A hora que você está bem, aí vai... E cada fase... Não é verdade? Cada assim fase que você consegue, consegui montar a banda jovem, era a banda que eu queria. Aí começa uma outra etapa, como manter essa banda? Como manter a banda, né? Não é? Aí a hora que você consegue estar legal com os músicos, você está ruim com a direção. A hora que você está bem com a direção, com o público, você está mal com os músicos, que acham que a gente está fazendo só para ter público. Então é sempre um desafio. Então, você tem que pensar como se fosse realmente um joguinho de videogame. Qual é o problema que vem vindo? Opa, o músico está descontente. Ajuda. O público está descontente. E vai tentando jogar, né? E vencer cada etapa. Né? Legal. Mônica, a gente tem um limite de tempo. Eu queria muito te agradecer, mas muito mesmo. Para mim foi uma honra conversar com você.
Eu acho você uma das maestrinas. Quando eu falo maestrina, eu tô englobando todo mundo, homem, mulher. Eu acho que você é uma das melhores que eu já vi à frente de um grupo, né? Tanto que tá aí seu grupo há tanto tempo, um grupo coeso, né? Profissional, mesmo sendo de jovens, é um trabalho fantástico que você faz. Queria te agradecer muito, muito mesmo, de coração. Hoje foi um dia diferente para mim estar batendo esse papo com você. E eu queria te fazer um convite. Você falou que gosta muito de bandas, gosta de assistir as bandas, né? Eu queria te convidar para um dia a gente assistir um concurso de bandas e fanfarras e gravar os comentários do que você acha, do que você vê. A gente sentar numa arquibancada e assistir as bandas tocando e a gente ir gravando esses comentários. Se você topar, a gente marca esse. Alex, em primeiro lugar, eu quero te agradecer de todo o meu coração essa oportunidade de estar aqui com você, de estar junto com as bandas. Nós somos uma família e eu acho que a gente, quanto mais unidos, melhor, né? E então, eu adoraria realmente assistir com você um concurso ou vários concursos, se Deus quiser, mas para a gente comentar agora não, que eu digo comentar assim é a gente sentar. Elogiar, porque tem horas que a gente não vê defeito. Não, mas não é verdade? A intenção é a gente sentar junto e assistir o concurso. Legal. A gente vê defeito, mas a gente tem que ter assim, separar o que é de amor, da gente estar fazendo com amor, e o que é para profissional, né? Porque às vezes você faz um amador extremamente de nível, que a gente vai dar, putz, medalha de ouro para essa banda. E achar alguns defeitos de afinação, mas também são tanta gente que está começando a estudar, né? Não é? Não é verdade? Eu vou adorar. A gente toma um café, assiste concurso. Então, muito obrigado. Espero que em breve a gente passe por essa pandemia aí para a gente poder voltar a assistir a Banda Jovem ao vivo. E que a gente possa voltar a fazer concursos, né? Exatamente, vamos fazer bastante. Se Deus quiser, vamos fazer bastante ainda. Muito obrigado, viu, Mônica? Obrigado você, um grande Alex. Beijo. Obrigado Tudo de bom, coração, querida. viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado, beijo. pessoal, que acompanhou a gente aí, viu? Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau.